Olá, hoje nós vamos ler o capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Romanos. Ontem eu não consegui fazer a live porque eu fiquei muito mal, tô muito gripada. Hoje eu dei uma melhorada, passei mal demais durante o dia, mas para honra e glória do Senhor eu consegui levantar, dar uma estudada e tô aqui para fazer a live de ontem que ficou pendente. Então hoje a gente vai continuar a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Como nós já lemos o capítulo 1, eu vou dar só uma recapitulada no capítulo 1, tá? Mas vamos orar antes de começarmos a live. Seja bem-vindo, João. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. Agora eu peço que o Senhor abra as nossas mentes e principalmente o nosso coração para receber essa palavra que vem do Senhor, que vem das suas escrituras. Coloca aqui, Senhor, neste ambiente, o Teu Santo Espírito e que seja tudo aqui falado, tudo aqui lido, seja exatamente conforme a Tua vontade e a Tua palavra, Pai, que não saia nada fora do contexto. É o que eu oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então, vamos lá. No capítulo 1, gente, eu te fiz algumas anotações porque a carta de Romanos, ela é muito importante, ela é muito rica em detalhes e a gente precisa não deixar fugir nenhum detalhe, porque eu acho que aqui está resumido todo o evangelho conforme Paulo fala aqui nessa carta, que é o evangelho dele, né? Então é muito rico o evangelho conforme Paulo descreve na carta aos Romanos. Então, no capítulo 1, nos mostrou que somos indivíduos indesculpáveis por não glorificar a Deus, por conta das coisas criadas. Então, nós somos seres indesculpáveis por não dar glória ao Senhor. Nós vemos também uma lista de coisas impraticáveis no capítulo 1, bem no versículo 27. Eu vou ler para a gente recordar o que diz aqui no versículo 27. Olha aqui, no versículo 29, a partir do versículo 29, Paulo diz assim, ó: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, aqui no capítulo 1, versículo 29, nós vemos uma lista de coisas impraticáveis que desagradam a Deus, que são fruto do homem não considerar a existência de Deus ou ignorar a existência de Deus, ou mesmo sabendo que Deus existe,
faz tudo para negar isso e pensa que Deus não se importa. Então, ele faz tudo para negar a existência de Deus e pensa que Deus não se importa com as nossas ações, mas Deus se importa sim, Deus se importa em muito. Nós pensamos, alguns pensam que são irrelevantes, né? Diante de Deus, mas não são irrelevantes. Isso é bem claro, ele deixa bem claro que não são irrelevantes aquilo que nós achamos, né? Aquilo que nós pensamos. Tudo que nós pensamos em relação a Deus é irrelevante? Não. Então não adianta acharmos que é, porque não é. E aí o capítulo 1, no verso 32, diz: Paulo fala para os judeus em reconhecer a lei e os decretos de Deus. Tá aqui, ó. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, eles conhecem a lei de Deus, eles criticam aqueles que praticam as coisas erradas, eles corrigem, mas eles fazem também. Então, aqui Paulo diz, no capítulo 1 do verso 32, Paulo fala para os judeus em conhecer a lei e os seus decretos e colocá-los em prática. Agora nós vamos partir para o capítulo 2. Também fala, gente, dos gentios no capítulo 1. Os gentios, eles não conheciam a lei, os gentios não conheciam a lei, a herança que Deus deixou para os judeus, que foi a lei, que foi a palavra, lá, o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Deus não deixou para os gentios, mas a gente pode observar que eles conheciam, mas conheciam conheciam a lei, conheciam as coisas de Deus em sua consciência, porque eles sabiam do que era certo e o que era errado. Quando a gente não conhece o Senhor, tem muita gente que não conhece, mas a gente tem dentro do nosso coração, Deus coloca na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Mesmo sem conhecer a Deus, a gente tem essa direção. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então já é um jeito, já é uma forma de conhecer a Deus. Então fala assim, né? Os gentios não conheciam a lei, mas conheciam em si a consciência do certo e do errado. E isso, ora os ensina, ora os acusa, ora os absolve. E isso já dá entendimento do que é certo e do que é errado. Então, se você... Desculpa, gente. Se você faz o que é certo e o que é errado, e você tem na consciência que ora te acusa e que ora te liberta, te absolve, você tem consciência do que é certo e do que é errado. São os valores e deveres morais que Deus coloca no coração do homem. Então, mesmo quando não conhecemos a Deus, mesmo antes de conhecermos a Deus, a gente tinha esses valores, né, do que era certo e do que era errado. E esses valores são colocados por Deus em nosso coração. Então,
mesmo sem conhecer a ele, a gente carrega esses valores. E aí, no capítulo 2, nós vamos ler o seguinte, verso 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Esse versículo, ele fala para não julgar, para que nós não julguemos sem conhecimento de causa, sem conhecer a verdade. E a verdade, gente, é através da palavra. A gente julgar as pessoas sem conhecer a vida delas e sem conhecer o contexto da pessoa ou daquilo que você está julgando, tá errado. A gente está julgando e a gente precisa tomar muito cuidado em aplicar juízo sem conhecimento de causa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um colega seu de trabalho chega atrasado no trabalho. E aí você vai julgá-lo, você julga assim, poxa, irresponsável, chegou atrasado, poxa vida, será que não tem responsabilidade? Você fez um julgamento. 3, 4 dias depois, um mês depois, houve algum imprevisto na sua vida, na condução, no trajeto da sua casa para o seu trabalho, e você se atrasou também. Você já julgou a você mesmo. Porque se você julgou o seu colega de trabalho porque ele chegou atrasado, então você também já se julgou. Porque a gente não pode julgar o outro sem conhecer o contexto, sem conhecer a causa, sem saber a verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o julgamento, porque o julgamento, da mesma forma que julgamos, seremos julgados. Então, da mesma forma que nós julgamos o nosso coleguinha, porque ele chegou atrasado e chamamos ele de responsável, nós também demos o julgamento a nós mesmos. Então, a gente já julgou a nossa atitude ali. Então, a gente será julgado da mesma forma, com a mesma medida. Verso 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Então Deus é perfeitamente justo em seu julgamento. Deus aplicará a sua justiça perfeita. Não compete a nós a sair por aí julgando fulano, julgando ciclano. Não compete. Deus é perfeito em julgar qualquer um de nós. Deus é perfeito no seu julgamento. Deus é perfeito em aplicar a sua justiça. É isso que nós precisamos colocar em nossas mentes. E não ser juiz de ninguém. Verso 3. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Olha isso. Aqui há uma repreensão. Condenamos aquilo que praticamos, somos ainda mais culpados quando nós condenamos alguém por algo que ele pratica, mas praticamos também, nós somos duplamente condenados, nós somos ainda mais culpados. Então, ele aqui nos adverte, é uma repreensão, no verso 3. Verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Deus é bondoso, Deus é tolerante, Deus é paciente.
Exemplo, a gente precisa mudar a nossa forma de viver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Deus, ele é paciente, Deus é tolerante, Deus é bondoso. Por exemplo, a gente está no erro, vou dar um exemplo de uma empresa. A gente tem uma empresa onde essa empresa está com os tributos atrasados, está com funcionário que não recebe, não está sendo depositado lá o seu fundo de garantia em dia. Então, a gente, quando conhece a verdade, a gente quer o quê? A gente quer consertar aquilo que a gente fez de errado. E Deus, ele é paciente. Deus, ele nos dá um tempo para que a gente coloque tudo em ordem, para que a gente coloque a nossa vida, a nossa empresa em ordem, para que a gente coloque tudo em dia. Mas existem pessoas que se acomodam e vão deixando, e vão deixando, e vão deixando, até que a paciência do Senhor se acabe, porque Deus é justo também. Ele é paciente, ele é longânimo, mas ele também vê o teu coração, ele conhece o teu coração. Então, se você sabe a verdade, se você sabe que tem que consertar aquela situação, ele te dá essa oportunidade, ele te dá tempo para isso, porque ele é paciente e você nada faz, aí tem algo errado, aí você tem que se preocupar. Então eu escrevi assim, ó. Nós precisamos mudar a forma de vida, reconhecendo que precisamos ajustar a nossa vida, fazer alguns ajustes. Precisamos fazer o que é certo e não ignorá-los, e não ignorar aquilo que é certo, porque até enquanto a gente não conhece o que é certo, a gente não conhece a verdade, a gente não conhece a palavra, tá tudo bem, continua pecando, não tá tudo nada bem pro Senhor, mas ainda é uma coisa aceitável para o homem, porque se você não conhece a lei, se você não conhece a verdade, você vai continuar praticando, não que isso vá abonar você do seu pecado. Mas quando você conhece a Escritura, conhece a verdade e você quer mudar, Deus conhece o teu coração. Então Deus, ele é paciente, ele te deixa, te dá um tempo para que você resolva tudo da melhor forma possível. Então precisamos fazer o que é certo e não ignorar. Quando olhamos para a bondade de Deus, somos conduzidos ao arrependimento por conta da nossa maldade. Nós somos maus, nós somos miseráveis, nós estamos todos errados. E a bondade, quando olhamos para a bondade de Deus, somos conduzidos ao arrependimento por conta de reconhecermos a nossa maldade e bondade que há em Cristo. É isso que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Quando a gente reconhece a nossa maldade, o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos pecadores, nós caímos no arrependimento. Deixa eu pegar uma pastilha, gente. Só através do arrependimento ai, Senhor, desculpa, gente. Só através do arrependimento que a gente consegue ver a bondade, ver a soberania do Senhor. Olhando para a cruz, olhando para o alto. E o Espírito Santo coloca isso no nosso coração. Então a gente precisa olhar para a bondade de Deus,
para que ele nos conduza ao arrependimento. Verso 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, ele aqui está dizendo, por causa da sua teimosia. Teimosia é persistir no erro. Teimosia é um coração obstinado, quando você não consegue abrir a sua mente e o seu coração para conhecer e avaliar aquilo que você de fato aprendeu, se é correto. Então, quando você não abre o seu coração e a sua mente para conhecer e avaliar se aquilo que você de fato aprendeu é certo ou errado, você está persistindo, você tá insistindo na sua teimosia, num coração obstinado. E o juízo de Deus, gente, a gente precisa sempre lembrar disso. O juízo de Deus, ele é perfeitamente justo. Amém? Verso 6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não haverá juízo para todos, mas cada um será julgado de acordo com o que fez. E isso tem referência lá no Salmo 62, 12. Deixa eu abrir aqui no Salmo 62, 12. Olha o que diz o Salmo 62, verso 12. Abram aí na Bíblia de vocês. 62, verso 12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Cada um será julgado de acordo com o que fez. De acordo com seu procedimento aqui. Isso que o Senhor está dizendo. Vamos lá, verso 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Verso 8, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Aqui ele está dizendo que aquele que foi salvo busca fazer o bem, persevera em fazer o bem, perseverar em fazer o bem é uma característica daquele que já foi salvo. Se você foi salvo, você continua perseverando em sempre fazer o bem para o outro. Rejeitar a verdade é assumir que você permanece na mentira. E permanecer na mentira é permanecer na presença do maligno. Porque quem é o pai da mentira? É o maligno, é o diabo. Então, é o que ele diz aqui pra gente no verso 7 e 8. Mas no verso 8 diz, né? Mas haverá indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação, verso 9. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Eu vou ler do 9 ao 11. Verso 10. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui? Os judeus foram os primeiros
a serem abençoados por Deus, porque Deus chamou um homem e dele formou um povo. Chamou Abrão e dele formou um povo judeu. E abençoado, né? E abençoou esse povo para que através desse povo o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Mas aqueles que praticavam mal, que praticam mal, serão julgados. Então ele fala tanto os judeus quanto os gregos. Primeiro os judeus, depois os gregos. Sempre primeiro os judeus, porque foi um povo que ele chamou em nome que eles o povo judeu foi um povo que ele chamou em nome de Abraão, e se formou esse povo por conta de Abraão. Esse povo judeu se formou por conta de Abraão. E ele abençoou esse povo. Então, esse povo muitas das vezes virou as costas para Deus. E Paulo está falando isso aqui. Mas aqueles que praticam o mal serão julgados, tanto os judeus quanto os gregos, e sofrerão tribulação e angústia. Mas os que fazem o bem, o façam para a glória de Deus. Fazer o bem, gente, porque a gente nunca vai ser tão bondoso como Deus, né? Nunca. Então a gente precisa sempre fazer o bem e glorificar a Deus, sempre para a glória de Deus. Pois em Deus não há parcialidade. Todos são iguais. Não importa se é judeu, se é gentio, se é grego, não importa. Deus não faz distinção de pessoas. Todos são iguais. Você pode ter um currículo enorme, você pode ter situação financeira boa, você pode ser um pobre, um morador de rua. Deus vê você, nos vê do mesmo jeito, iguais. Ele não faz distinção. Ele enfatiza muito os judeus, porque os judeus foi um povo escolhido por ele. Foi um povo escolhido por ele. Deus chamou Abraão, né? Deus chamou Abraão e dele formou esse povo. Então, tudo ele primeiro se dirige aos judeus. Continuando aqui no verso... Eu vou ler verso 12 e 13. Vamos lá. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Então aqui Paulo está falando que alegar que não conhece a lei não vai absolver ninguém. Alegar que você que não conhece a lei não vai tirar a culpa de você. Mas se você conhece a lei e não pratica a lei, e não as pratica, será pior. Será pior, você também será julgado. Então, não adianta a gente conhecer a lei. Paulo era um fariseu, Paulo era um conhecedor, era um homem inteligentíssimo, conhecia tudo. Mas tem que colocar em prática. Então, não adianta a gente conhecer a lei, conhecer o evangelho, conhecer as escrituras e não colocar nada em prática na nossa vida. Da mesma forma que aqueles que alegam que não conhecem a palavra, que não conhecem a lei, eles não estão isentos de não serem julgados, eles serão julgados também. Isso não os livra do julgamento de Deus. Mas aqueles que conhecem as escrituras, que conhecem as leis, que conhecem a palavra de Deus, e não as praticam, será muito pior para eles. É isso que Paulo diz aqui no verso 14 e 15.
Desculpa, no verso 13, 12 e 13. Verso 14 e 15 diz assim, olha, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, o que Paulo está falando aqui? Quando existem valores morais e deveres morais, mesmo que você não conheça Deus, existem valores morais e valores e deveres morais. É uma evidência da existência de Deus. Isso aponta para Deus. Isso nos mostra que esses valores vieram de Deus, que transcendem a raça humana. Então, esses valores que são colocados na nossa mente, no nosso coração, o que é errado e o que é certo, mesmo quando a gente não conhece a Deus, esses valores evidenciam Deus. Esses valores nos mostram que vieram de Deus e transcendem a raça humana. Então, aqui está falando isso, né? Que quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, porque está no coração deles, porque se eles não conhecem a lei, mas eles conhecem os valores morais e praticam os valores morais, eles estão fazendo o que é certo. É isso que Paulo está falando aqui. Verso 16 diz assim: isso tudo se verá no dia em que Jesus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Você vê que Paulo fala o meu evangelho, né? Essa carta é o evangelho de Paulo, é uma síntese do evangelho todo. Então, no verso 16, Paulo diz que Deus vai revelar tudo o que está no coração do homem. Isso aí não tem jeito, vai ser revelado. Vamos continuar aqui a leitura. Eu vou ler do verso 17 ao verso 24. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei, a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então aqui eu fiz um resumo do que Paulo está dizendo, gente. Ele está repreendendo, é uma repreensão de Paulo específica para os judeus. Porque os judeus julgavam-se conhecedores da lei, embora não a praticassem. Eram judeus, tinham a descendência judaica e se orgulhavam disso,
entendendo que isso já bastava para que eles fossem amados por Deus e tivessem a salvação, quando, na verdade, eles praticavam tudo que a lei condenava, ou seja, de nada adiantava conhecer a verdade e não praticá-la. Paulo também diz que isso, gente, esse contexto aqui que eu li agora, isso se aplica também claramente aos cristãos. Isso se aplica claramente a cristãos, a quem está em Cristo. Fala da hipocrisia dos religiosos. Temos uma responsabilidade, gente, muito grande de praticar verdadeiramente o que a Bíblia nos ensina. Porque não há sentido algum, não há sentido e benefício algum em conhecer a verdade, em conhecer a palavra e não praticá-la, e não colocá-la em prática, e não obedecê-la. Quando pregamos algo que não estamos vivendo, o Espírito Santo incomoda muito. A prática do ensino, de compartilhar, ela atua nesse aspecto. Na minha vida, ela atua exatamente dessa forma. Muitas vezes, eu estou lendo aqui uma palavra, eu estou lendo um capítulo da leitura da Bíblia, um capítulo do estudo que a gente está fazendo, e eu vou comentar alguma coisa referente àquela leitura. Ou seja, eu tô falando contra alguma coisa e eu tô praticando ao contrário. Então a palavra, você vê como a palavra nos ensina. Então eu vejo ali que eu preciso mudar. Então, muitas das vezes, eu tô lendo a palavra, eu tô falando a palavra para vocês e às vezes, naquele ponto que eu tô falando que é o certo, eu tô fazendo o errado. Entende? Então, eu preciso mudar, eu preciso observar e ver realmente o que eu tô fazendo de errado. Eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso mudar a minha forma de pensar referente àquilo que eu falei. Eu preciso refletir sobre aquilo. Então é pela misericórdia de Deus que Ele nos dá esse alerta. É a palavra que está me disciplinando, que está me orientando, entendeu? Então é isso que acontece quando a gente lê algo, acontece comigo, acontece com você, porque a gente é desse mundo, a gente está no mundo caído, a gente não é santo. Então a gente às vezes é exortado, às vezes a gente é ensinado, a gente é orientado somente através da palavra. Então quando eu leio algo, corrijo esse algo para falar para vocês o que é certo, eu estou me corrigindo automaticamente. Eu passo a refletir naquilo que eu falei. Se eu não estou praticando, eu preciso analisar, eu preciso avaliar o que eu estou fazendo de errado. Eu preciso rever as minhas atitudes, rever o meu comportamento. É isso que a palavra nos ensina. Então, ele nos disciplina e nos orienta. E fala do mau testemunho. No finalzinho, ele fala aqui do mau testemunho. Ó. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aqui, ó, você que detesta aí... Ah, não, desculpa, gente. Tá aqui, ó. Ai.
Você detesta ídolo, rouba-lhe os templos, você se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então fala do mau testemunho. Muitas das vezes, aqueles que não conhecem a Jesus e às vezes não querem conhecer porque tem testemunhos horrorosos. Nós, como cristãos, muitos dão maus testemunhos. Não fazem aquilo, não obedecem aquilo que está na palavra. Não fazem aquilo que falam. Entende? Você fala, mas você não faz. Que testemunho é esse que você dá? Por isso que é tão importante a gente ser batizado pelo Espírito Santo. Por isso que é tão importante a gente ter a nossa identidade em Deus. Porque quando a gente tem as nossas atitudes, os nossos atos endossados por Deus, a gente muda o nosso comportamento. A gente muda o nosso falar, a gente muda as nossas atitudes. E isso é um testemunho para as pessoas, e isso é um testemunho para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus. Então, quando eles veem cristãos fazendo tudo errado, fazendo coisas que não está na palavra, coisas que eles professam e não praticam, dão mau testemunhos. E aí acontece dos que não conhecem ao Senhor blasfemarem contra eles. Então, o nome de Deus, ele é blasfemado pelas pessoas que não são cristãs. Não conheceu a Cristo por conta do mau testemunho cristão. Claro, se você dá um mau testemunho para aquele que você quer evangelizar, para que aquele vai querer ser evangelizado por você? Então você precisa dar fruto, você precisa dar bom testemunho, você precisa ser selado pelo Espírito de Deus para que isso aconteça. Amém? Vamos ler então agora, terminar aqui, os últimos versículos do 25 ao 29. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aqui Paulo está falando, o que é mais importante? Você ler a Bíblia ou você praticar o que a Bíblia ensina? O que é mais importante? O que é mais importante? Você ir à igreja ou você fazer a vontade de Deus? E eu não estou aqui, gente, descartando ir à igreja. Até porque isso está na vontade de Deus. Você está em comunhão com o corpo de Cristo. Você está em comunhão com os irmãos da igreja local. Faz parte do viver o evangelho. Agora, só frequentar a igreja sem praticar o que é ensinado não adianta nada. Entende? É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, ó, se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Ele está dizendo assim, quer ver, ó? Vamos trazer aqui para os dias de hoje. Aqueles, eu vou ler aqui literalmente, vou trazer para os dias de hoje. A circuncisão tem valor se você obedece à lei.
A igreja, o batismo tem valor se você obedece, lê a Bíblia, se você obedece a palavra. Aí diz aqui, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas oferece a lei, mas obedece a lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. O que adianta você ir à igreja? O que adianta você estar todo domingo esquentando o banco da igreja, mas não coloca em prática nada do que você aprende? Você não alimenta o teu espírito durante a semana e acha que é o suficiente estar na igreja só aos domingos. Não adianta nada. Paulo está falando aqui. E aqui gente, a gente vê que nós vamos nos surpreender muito na eternidade, muito na eternidade. Nós vamos ver pessoas que foram salvas, nós vamos ver pessoas que não foram salvas, e nós iremos nos surpreender, porque ir à igreja não é garantia de salvação. Frequentar a igreja não é garantia de salvação. Então, Paulo está dizendo aqui, está deixando bem claro que não adianta você ser circuncidado, conhecer as leis e não praticar. Não adianta você ir à igreja, ser batizado e não abrir a sua Bíblia para nada. Não vai adiantar. E aquele que não conhece a lei, aquele que não é batizado, mas vai à igreja, estuda a palavra, tem uma intimidade com Deus, procura obedecer, aquele vai ser salvo. E aquele que está há anos na igreja, frequentando a igreja, a gente pode se surpreender e não ver essa pessoa lá. Então, banco de igreja, frequentador de igreja. Se frequentar a igreja não garante salvação de ninguém. Continuando aqui no verso 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que lindo, né? Então aqui diz assim, o resumo que eu fiz foi o seguinte, é forte, esse capítulo é muito forte, nos chama a existência, né? Nos chama a reflexão. Então, nesse texto, eu resumi da seguinte forma, o que importa é o nosso relacionamento com Deus, de acordo com o que Ele determina nas Escrituras. Não é conforme a nossa vontade, é conforme o que Ele determina. Então, se de fato nós obedecemos a Deus, temos o nosso particular com Deus, o nosso momento com Deus. Isso vai se exteriorizar naturalmente. Não adianta termos a aparência de religiosidade se não temos intimidade, se não temos temor a Deus. Por isso, vai ser exposto, por já está exposta diante de Deus e vai ser exposto às pessoas. Então não adianta você fingir, você se vestir de religiosidade, colocar uma capa na frente dos outros, ter a palavra, conhecer os versículos de cor e salteado.
porque isso uma hora vem à tona. Se você não tem temor a Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem uma intimidade com Deus, isso tudo é superficial. E tudo que é superficial, uma hora vem à tona. Aos olhos de Deus, isso já está sendo visto. Porque Deus conhece o nosso interior. Deus conhece cada molécula do nosso corpo. Deus conhece o que nós queremos amanhã. Deus já conhece. Deus conhece o que eu estou falando aqui. Ele já sabia o que eu ia falar. Então, não adianta a gente se vestir, colocar capa de religioso, se nós não temos temor, relacionamento, intimidade com Deus. Uma hora isso vai ser exposto. Para Deus já foi, mas uma hora vai ser exposto para os homens, para as pessoas. Se você tem um ministério, e aí eu acrescentei mais aqui, olha, se você tem um ministério, seja ele qual for, se serve na igreja, mas caminha no pecado, é uma questão de tempo até você ser exposto. Aí todo mundo vai ficar sabendo e aí fica muito feio, né? Agora, se você é uma pessoa que não é reconhecida pelos outros como uma pessoa espiritual, como uma pessoa temente a Deus, mas você tem o seu momento com Deus, o seu particular com Deus, a sua intimidade com Deus, você ora, você lê a palavra, você busca em espírito e em verdade, você busca de todo o coração ouvir a voz de Deus, mais cedo ou mais tarde, isso vai se tornar evidente. Como? Através do fruto que o Espírito Santo coloca, através do seu agir, através do seu comportamento, através das coisas que você fazia antes e que você não faz mais, até da sua voz, até do seu jeito de falar, vai ficar evidente. Então, uma hora, isso se torna evidente. Isso é fato. Isso a gente vê lá, viu, né, na história de José, que ele foi jogado no poço pelos irmãos e se transformou rei, né? Se transformou lá no Egito, até ajudou depois a família toda no Egito. Ele ajudou o rei, ele sofreu, mas ele foi honrado por Deus. Então a gente viu lá na história de José. Então a gente precisa perseverar, porque mesmo que você não tenha recompensa aqui na terra, há uma recompensa na eternidade. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Então nós precisamos focar no que Paulo está dizendo. Leiam de novo esse capítulo 2, porque é muito importante, porque a gente passa a olhar para dentro de nós, né? A entender o que Paulo está falando, a entender o que Deus quer da gente. A gente não tem o direito de julgar ninguém sem conhecer o contexto. É óbvio que se a gente tem conhecimento da Escritura, se a gente tem conhecimento da palavra, e alguém professa algo que desagrada a Deus, a gente pode sim ir lá, falar com a pessoa, tecer algum comentário. Mas o julgamento vem do Senhor. O Senhor é o justo juiz. Eu já falei aqui que o julgamento dele é pleno, é na medida certa. Então a gente precisa descansar no Senhor, fazer a nossa parte. É isso que a gente precisa, fazer a nossa parte em obediência, em santidade, buscando estar em intimidade com Ele, não sendo só conhecedor das leis, conhecedor da palavra, sem colocá-la em prática. Hipocrisia, né, gente? A gente... porque existe, né?
pessoas que falam do outro, que apontam o dedo para o outro, mas esquecem de tirar a trave do seu próprio olho. E às vezes existem pessoas, gente, que para se defender acusam o outro. Isso é muito fácil da gente ver ultimamente. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não se contamine com isso. Amém? Então é isso, gente. Hoje nós lemos o capítulo 2. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, em nome de Jesus, o capítulo 3, porque eu me atrasei. Realmente eu me atrasei por conta dessa gripe que me arriou ontem. Então, em nome de Jesus, eu agradeço vocês que estão aqui. Deixa eu ver. Júnior, Matheus, Maurício, Jaime, Osélio, e Darcelo. Que bom ver vocês aqui, que bom que vocês estão aqui. Deus abençoe vocês. Que esse conteúdo tenha edificado a vida de vocês. Tem edificado muito a minha vida, a leitura do Evangelho, a leitura da palavra. Tem edificado muito a minha vida. Eu creio que também esteja edificando a de vocês. Então vamos orar para terminar aqui a live. E amanhã a gente retoma no capítulo 3. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor, gratidão. Gratidão por esse estudo, gratidão por revelar sua palavra, gratidão por nos mostrar o quanto falhos nós somos, por nos mostrar o quanto pequeninos somos, Senhor. Nos ajuda a crescer em santidade, nos ajuda a crescer em temor, nos ajuda a crescer, Pai, em obediência. Ah, Pai, que nós não sejamos juiz de ninguém, porque o Senhor é o justo juiz. Compete ao Senhor, porque nós aprendemos que, na medida que julgamos, seremos julgados. Então, Pai, nos ajude a colocar em prática tudo que lemos, tudo que aprendemos, Pai. Obrigada por esse texto, obrigada por esse conteúdo que foi tão edificante. Pai, agora eu agradeço pela vida desses meus irmãos que estão aqui, Pai, que estão aqui, tiraram um pouco do seu tempo, estão aqui assistindo a live ao vivo. Obrigada, Senhor. Que a gente guarde no nosso coração tudo que foi lido, tudo que foi aprendido. Obrigada, Senhor, por ter me direcionado, por ter me orientado, porque tudo que eu falei veio do meu coração. Obrigada, Senhor, obrigada. Eu oro para que tenhamos uma noite abençoada, uma noite na Tua presença. Guarde-nos com os Teus anjos ao nosso redor. Cuide do nosso sono, se revela através de sonhos a nossa vida. É isso que eu peço, Pai. Use o Teu Santo Espírito para nos guardar, nos proteger, nos guiar durante toda a noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente noite, durmam com os anjos, sejam guardados pelos anjos do Senhor, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e se assim Ele permitir. Por favor, deixem lá o seu like no canal do YouTube, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam lá no meu canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E mantenha o canal no ar, porque a live não é minha, a live é do Senhor. E a gente curtindo, a gente
se inscrevendo no canal, a gente está falando pro canal do YouTube que ele é relevante, que o conteúdo é relevante. Então o YouTube vai mandando para outras pessoas. Então, gente, me ajudem para que o YouTube mantenha esse canal no ar e que a palavra seja divulgada para todos, tá bom? Vamos glorificar o Senhor. Amém? Então fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.